Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia. Eu sou a Sara E nós somos Arquétipo. E no vídeo de hoje a gente vai responder algumas perguntinhas que vocês fizeram pra gente lá no Insta. A gente abriu uma caixinha sobre design e empreendedorismo. E agora a gente vai responder as perguntas que vocês fizeram pra gente por lá. Então, nossa pergunta número 1 é: como aprenderam a parte tributária / burocrática? Vocês quem cuidam disso? Então, primeiro respondendo a segunda pergunta, sim, é a gente que cuida disso, mas a gente teve algumas ajudinhas no meio do processo. Então, na verdade, antes da gente ir atrás de qualquer coisa assim, mais burocrática, a gente queria registrar a marca da Arquétipo. E aí, para isso, a gente entrou em contato com uma empresa de registro de marcas e patentes, e a advogada, conversando com a gente, ela sugeriu e instruiu, como fala, recomendou a gente abrir um CNPJ pra gente, enfim, ter mais benefícios, tá tudo bem certinho, regularizado. E aí, então, a gente partiu para criar um MEI, que é uma categoria de microempreendedor individual, que é a primeira categoria, assim, de empresa, né, microempresa. No caso, é uma pessoa única, né, e que tem mais benefícios, assim, é mais barato, o imposto é sempre o mesmo, independente do quanto você recebe pela empresa, o imposto é fixo. Então é bem bacana, assim, pra quem tá começando. A gente começou apenas com o CNPJ. E aí as coisas foram evoluindo, a gente fez também uma consultoria, né, com uma empresa de contabilidade, a Didi Contas, deixar ela aqui embaixo. E aí ela instruiu a gente sobre várias coisas também, sobre tudo que a gente teria que fazer. Então a gente, hoje, já chegando na segunda pergunta, né, a gente que cura de tudo isso, deixando tudo anotadinho, tudo que entra, tudo que sai. Mas é bem tranquilo manter o MEI, então a gente tem que sempre manter as notas fiscais de tudo que a gente compra, enfim. E a gente foi levando assim depois disso, sempre com uma planilha. Tem que no final do ano também preencher lá um relatório anual. E basicamente é isso, a gente que cuida do dia a dia. E depois a gente também adicionou o segundo MEI, né? Isso. A Sara criou o primeiro dela e conforme as coisas foram evoluindo, a gente fez a consultoria também, a gente achou que seria mais interessante, mais correto também. Eu abri o meu MEI, então agora a gente trabalha com 2 MEIs, um para cada uma, trabalha com nota fiscal, então tudo bem reguladinho para ficar sempre dentro dos conformes, né? Pergunta número 2. Qual o mínimo que se precisa para começar? Coragem, paciência, Vontade. força de vontade, né? Tudo isso aí para começar. Saúde mental, muito bom também. Não, mas falando sério. Assim, realmente, monetariamente falando, com investimento, começa com o que você tem na sua casa. O seu celular, o seu computador. Obviamente, dependendo, né, da forma como você trabalha bastante com os programas, né? Então, você tem que ter equipamentos que consigam suportar eles ali. Mas, realmente, comece. O importante é dar o primeiro passo. Divulgue o seu trabalho, mostre o seu trabalho, independente da forma como você prefere. Um portfólio digital, um site que também tem, às vezes, vinculado ali com o Behance, ou você pode fazer pelo seu próprio Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Tem diversas formas para você demonstrar o seu trabalho. É realmente você decidir e traçar um plano, né? Você traça a sua meta ali, mas começa colocando seus trabalhos no digital. E começa trabalhando com o que você tem, assim, trabalhos fictícios, trabalhos para parentes. No começo, eu já fiz vários trabalhos, assim, realmente para familiares, ou mais barato, ou até, dependendo do grau de parentesco, de graça, mas sempre valorize o seu trabalho. Então, também não se acomode nessa questão da família. É bom para você criar o seu portfólio, mas você também já vai começando a agregar valor. E se você está na faculdade, trabalhos da faculdade, trabalhos acadêmicos ajudam muito no seu portfólio. Sempre tem um direcionamento bem legal, os professores sempre passam um briefing, então tudo que você fizer lá, mesmo que no começo não pareça o suficiente ou não pareça bom o bastante, coloque, porque você vai começar a ver uma evolução também, e conforme você for tendo um volume maior de trabalhos, você consegue ir selecionando e filtrando aqueles que você acha que combinam mais com o que você quer, a área que você quer seguir, com os clientes que você quer atingir. Então, realmente, vá acumulando esses trabalhos e publicando, mostrando, evidenciando que os clientes vão chegando. Isso, e também tem versões gratuitas dos programas, né? Que você pode começar, dá pra ir atrás dessas versões, caso você não tenha o dinheiro pra investir agora, em versões pagas, mas começar realmente com o que você tem, pra daí, mesmo que os primeiros serviços sejam um pouco mais informais, ali igual a Flá falou, pra família, mas aí você já vai também criando ali uma renda sua pra você conseguir investir depois no seu negócio, também abrir um MEI, que é bem bacana, então, e aos pouquinhos que as coisas vão se ajeitando depois. Exatamente. E agora, nossa pergunta número 3. Polêmica. São tretas que já aconteceram no processo de vocês.
E assim, gente, de forma geral, graças a Deus a gente tem um processo bem tranquilo. A maioria das nossas clientes é sempre muito colaborativa com a gente, né? Sim. Então, assim, maiores problemas a gente não teve, mas algumas coisinhas a gente tem, né? Ah, sempre, né? E uma delas foi um serviço que a gente prestou em que a pessoa não queria assinar o contrato. Ela não queria, assim, tipo, se recusava, Sim. achava que não era necessário, que era uma formalização Que era desnecessária um serviço realmente. simples, assim, só que a gente trabalha com contrato em todos os nossos serviços, independente do grau de dificuldade ou de complexidade, em todas as áreas, em todos os serviços que a gente faz um contrato. Ainda que dure, sei lá, uma semana, poucos dias, é um contrato. Exatamente. E daí, no caso, demorou pra gente convencer ela a assinar. Depois deu tudo certo. Mas a gente não abriu mão. Exatamente. A gente não abriu mão. Vocês têm que ficar firmes na posição de vocês, porque é uma formalização que a gente realmente não abria mão. Tem que valorizar o seu trabalho e manter ali o que você falou, a sua palavra, né? Exatamente. Então, no fim, ela assinou. Se ela não assinasse, não ia fechar com a gente. Aí tá trabalho, simples assim. Aí, no fim, ela assinou. Aí a gente teve mais um probleminha com essa mesma pessoa, né? A gente tinha uma comunicação um pouquinho difícil com ela. E era um serviço que a gente dependia de ela passar pra gente algumas coisas, algumas Sim. informações, algumas fotos, enfim. E a gente realmente não conseguia dar andamento ao trabalho enquanto ela não enviasse essas coisas pra gente. Então era uma via de mão dupla ali. E ela demorou muito pra enviar, a gente teve que insistir bastante. Então acabou saindo do nosso cronograma, a gente atrasou várias semanas por causa disso. E porque na época também a gente não tinha uma cláusula no contrato que falasse sobre isso, sobre as obrigações da contratante de fornecer pra gente as informações dentro do prazo e tudo mais. Então a gente também estava bem ali no começo, um pouquinho na inexperiência, acabamos levando um pouquinho adiante e mexeu no nosso cronograma, Mas né? tudo é aprendizado, né? Como a senhora falou, a gente não tinha cláusula, mas essa cláusula chegou depois desse job e agora a gente já consegue também ir sempre aprimorando, né? Exatamente. Então, todos esses perrengues, assim, servem de aprendizado depois pra gente não fazer mais. certeza. Também teve um outro job que a gente fez, né? Que a cliente acabou que ela pediu um serviço, mas no meio do serviço ele foi se alterando um pouco, a gente acabou fazendo algumas coisas a mais do que a gente tinha previsto. Meio que talvez ela não soube explicar direito pra gente o que ela queria, ou ela realmente não sabia muito bem o que ela queria. A gente acabou fechando uma coisa, mas depois a gente foi ajustando, enfim, foi trabalhando, foi conseguindo dar um jeitinho ali, mas isso serviu também pra gente depois conseguir identificar melhor, né? Os briefings do cliente, principalmente explicar melhor para eles exatamente tudo aquilo que a gente vai fazer para não gerar essa margem, né? E acabar atrapalhando a gente dentro do cronograma e do processo também. E também tem mais uma coisinha que na verdade não é uma treta, era um probleminha do nosso processo ali também que a gente foi ajustando, que no início, quando a gente pegava a identidade visual para fazer, a gente não fazia apenas uma logo e se dedicava em cima dela, enfim, para fazer todos os outros elementos em volta, a gente acabava dando várias opções do símbolo, né, do logotipo, e isso acabou sendo ruim pra gente, porque quando você manda muitas opções pro cliente sem defender nenhuma delas, o cliente também fica meio perdido e acabou que num dos jobs a gente fez e as meninas não gostaram de nenhuma. Gostaram de elemento de um, elemento de outro, mas a intenção era realmente cada uma delas ali era uma opção, mas não estava bem definida. Também quando você faz muitas opções, você não consegue fazer um trabalho tão consolidado, né? Tão realmente específico para aquele projeto ali, para aquela assinatura, enfim. Então acaba ficando várias medianas, mas nenhuma realmente muito boa. Daí nesse caso a gente estava fazendo várias e elas não tinham gostado de nenhuma 100%, e aí o prazo estava apertando também, a gente teve que se virar nos 30 ali, se desdobrar bastante para fazer. Aí no fim, dentro desse próprio processo, a gente decidiu depois fazer apenas uma alternativa para mostrar. Sim. E deu muito mais certo, né? E a partir de então, a gente só fez uma alternativa sempre para as nossas próximas clientes, realmente se dedicando bastante para aquela alternativa, trabalhando em cima dela, os elementos que compõem junto a identidade visual e a partir de então sempre deu super certo, né? Então vamos partir para a pergunta número 4. Como vocês conseguiram o primeiro cliente? E bem, quem já viu o nosso vídeo aqui do canal, né, de como a gente começou, como a gente se tornou a Arquétipo, já sabe que a gente começou no Insta faz muito tempo, com outros propósitos. E a partir de então, antes mesmo da gente começar a oferecer os nossos serviços, enfim, só a gente mudando a estrutura do nosso Instagram, da nossa criação de conteúdo, algumas pessoas já vinham perguntar pra gente se a gente fazia alguns trabalhos voltados para identidade visual ou para design, social media, enfim. E a gente acabou realmente pensando mais sobre isso, né? E a partir de então a gente divulgou a nossa primeira agenda, a gente abriu, fez lá realmente abrindo a primeira agenda da Arquétipo.
E a partir de então já surgiram alguns clientes a partir dessa publicação, desse post, né? Mas a gente já publicava no Insta fazia bastante tempo, a gente já mostrava o nosso trabalho, ainda que não fosse exatamente voltado para a identidade visual na época, a gente já tinha meio que uma identidade visual da Arquétipo e a gente já produzia conteúdo bastante voltado para design. Então, as pessoas já vinham uma certa confiança ali, né? Já conheciam, a gente também já tinha uma relação com a gente. Então, a gente acabou abrindo essa agenda e já surgiram clientes que já tinham perguntando pra gente antes. E também, como eu comentei antes, a gente já tinha feito algumas coisas pra família, pra parentes. Então, isso já é mais quando eles sabem que você tá no meio e acabam ali entrando em contato com você, né? Mas, realmente, essa questão de mostrar o seu trabalho, conversa bastante com aquela pergunta, de realmente mostrar, fazer o seu portfólio, o que você faz, trabalhos fictícios, e aí os primeiros clientes vão surgir. Sim. No nosso caso, até os primeiros serviços que a gente ofereceu foram mais relacionados com o próprio Instagram, né? Sim. Então, o que a gente estava fazendo ali não era mostrar portfólio de identidade visual, a gente estava produzindo conteúdo sobre design, sobre algumas outras coisinhas também. E aí as pessoas, a partir disso, viam, né, o layout dos posts, também o nosso grid, sim, tudo. A gente organizou o nosso Instagram bem ano passado, né? Quando a gente se tornou arquétipo de fato, assim, né? A gente deu uma repaginada visual. E aí o pessoal começou a gostar disso e um dos serviços que a gente ofereceu no início foi de consultoria para o Instagram, então de fazer identidade visual voltada para o Instagram. E a partir disso foi evoluindo, né, para outras identidades visuais um pouco maiores, para marcas, para empresas. Então, começamos por aí. Exatamente. E agora a pergunta número 5 é: como vocês organizam os arquivos para enviar para o cliente? Bem, essa parte de fechamento de arquivos a gente manda tudo numa pasta do Drive, por enquanto. A gente tá pensando em testar algumas outras plataformas, mas no momento a gente está usando o Drive. E aí é realmente uma pasta para cada elemento que a gente constrói para o cliente, né? Então tem uma pasta com todas as assinaturas, né? Todas as versões da logo, tem uma pasta com todos os padrões para a marca, uma outra com ilustrações, selos, grafismos, tudo que você produziu na identidade visual você tem que entregar para o cliente de alguma forma. Então a parte das logos, que é a mais extensa, digamos assim, né? Um pouquinho mais que dá dúvida, a gente coloca todas as assinaturas, então assinatura vertical, horizontal, só o símbolo, só a tipografia, caso a marca seja prevista para operar dessa forma, né, de acordo com o manual da marca, que também é um outro item que a gente entrega. E aí a gente manda sempre em CMYK e em RGB, nesses dois espaços de cor, para aplicações digitais e para aplicações impressas. Na verdade, é o contrário. É que eu falei CMYK primeiro. CMYK para impressos, RGB para digitais. E aí, no formato dos arquivos, a gente sempre manda as logos quando são em RGB. São em PNG e em EPS, que é a versão editável, e quando é CMYK em JPEG e em EPS. E a mesma coisa para os padrões, por exemplo, a gente coloca sempre também o módulo repetidor da estampa, né? Então, no caso, mandar o PNG do módulo que vai repetir realmente, daí a estampa vai se aumentando. Em PNG e em EPS para ser editável, e as ilustrações também, principalmente em PNG, para o cliente conseguir usar, né, com fundo transparente. Então, tem várias nuancezinhas ali nos formatos, cada um também faz de uma forma, né, não é a regra que a gente está falando aqui. Sim. Tem gente que envia em outros formatos, SVG, PDF, então você pode se adequar aí, mas a gente manda sempre um formato de imagem, né, PNG ou JPEG, dependendo do espaço de cor, e o outro editável, que é o EPS, que já substitui o PDF e o SVG também. Sim, e abrem todos os programas que tem a possibilidade realmente de edição, né? Então ele é bem versátil mesmo. E é a mesma coisa que o manual da marca que a Sarah citou, a gente manda em PDF ali realmente, porque daí é um manual, um material fechado mais para instruções, né? Não tanto para edição, que daí isso a gente decide internamente, na criação da identidade, e aí envia o material em PDF. Isso, tem os outros materiais em PDF também. Sim. Quando a gente faz outros encontros com a cliente, né, algumas mentorias, algumas coisas assim, a gente envia também. Então, por exemplo, a gente também faz preset do Adobe Lightroom para usar nas fotos do Instagram, então a gente manda daí também o arquivo .dng, que é do preset, também ensinamos como usar. Tudo isso você vai sentindo dentro do processo, tudo que você precisar explicar para o cliente, mandar para ele para ficar mais versátil, é bom fechar tudo isso, né? E dependendo do material também, às vezes o cliente quer alguma coisa específica e já entra em contato com a gráfica, e a gráfica também já fala qual que é o formato que ela acha melhor, né? Qual que é preferível, então a gente já fecha o material nesse formato, nas medidas, ou às vezes eles preferem o arquivo aberto para conseguir ajustar lá mesmo, né? Então, dependendo assim, se a gente já está conversando com o cliente, ele já está entrando em contato com uma gráfica também, a gente já consegue ajustar o arquivo certinho, mas geralmente a gente deixa bem o arquivo editável e o PDF nesses casos de impressos, embalagens, materiais assim, que daí a pessoa já consegue ajustar melhor conforme a necessidade dela.
Isso, e a gente também manda as fontes para o cliente, então a gente sempre busca alternativas gratuitas de fontes para que o cliente possa baixar e usar sem problemas, né, para fins comerciais também. Então a gente já manda os arquivos dessas fontes para ele também conseguir instalar no computador. E se porventura a gente usou uma fonte paga, por exemplo, para a construção do logotipo, a gente dá a opção para o cliente, se ele quiser comprar a fonte, né, ter a licença da fonte para usar comercialmente, mas também se ele não quiser, a gente manda uma versão alternativa de fonte para substituir a que a gente usou no logotipo, para deixar as aplicações bem versáteis também e ele conseguir usar no dia a dia da empresa. Sim. Encerrando, vamos para a última pergunta, que é: vocês poderiam mostrar como vocês montam a apresentação para o cliente? Bem, a gente está aqui respondendo umas perguntinhas, a gente não vai efetivamente mostrar a apresentação, mas a gente consegue fazer uma estrutura. Então a gente sempre começa colocando uma imagem realmente assim, bem colorida, ou com bastante cores, para ver se o cliente está identificando bem também, está conseguindo enxergar tudo certinho, e para ter um parâmetro ali, né, para realmente ver se a gente está conseguindo todo mundo identificar e ver as mesmas coisas. Depois a gente traz realmente do briefing, faz uma pequena apresentação da marca para o próprio cliente, mas é realmente para relembrar aquilo que ele mesmo colocou no briefing pra gente, colocar quem a marca é, o que a marca não é, o que ela faz, qual que é o público que ela quer atingir, porque esse processo de criação de identidade visual demora relativamente um tempinho, né? Então, um mês e meio, por aí, é o nosso processo. Então, às vezes, o cliente nem lembra direito o que ele colocou lá no briefing. E é legal a gente fazer, até porque se tiverem outras pessoas assistindo com ele para aprovar, né? Se for uma empresa ou se tiver um sócio, enfim, e não participou dessa etapa de resposta do briefing, a pessoa já fica também a par de tudo aquilo que a gente vai mostrar depois, porque é tudo embasado nessas respostas. Então, depois que a gente faz essa apresentação da marca, a gente parte para parte das justificativas, que é então a justificativa das cores, então por que a gente escolheu as cores, a gente mostra tudo separado primeiro, depois mostra a paleta de cores toda junta, pra a gente conseguir justificar primeiro a escolha de cada uma e depois a composição no total, né? O que cada cor em conjunto, o que as combinações passam, porque uma cor passa uma coisa sozinha, mas em conjunto ela pode transmitir outras sensações, pode agregar outras sensações e por aí vai. Da mesma forma com a tipografia. Então a gente mostra primeiro as tipografias, né, justificativas delas, a principal, a secundária, pra gente conseguir dar um embasamento e sempre puxando aqueles links com o briefing, né? Então, se a pessoa no briefing colocou que é uma coisa elegante, a gente traz uma tipografia mais com essa pegada e já justifica que foi baseado naquela resposta. E por aí vai. E depois a gente apresenta a assinatura, o logotipo, o símbolo. Então a gente mostra a construção no grid também, todo o módulo, né, de construção e o resultado final. A gente primeiro mostra o símbolo para justificar realmente as escolhas. Às vezes a gente precisa destrinchar um pouquinho mais, então mostrar alguns elementos separados, algumas inspirações que a gente teve. Então a gente faz realmente, a gente disseca o símbolo e a gente também mostra ele junto com o logotipo, a assinatura final. Os elementos secundários vêm em seguida, então grafismos, padrões, tudo aquilo que realmente incorpora a identidade visual e que agrega, né? Então se a gente coloca ícones, se a gente coloca símbolos, se a gente coloca grafismos, se a gente coloca padrões, texturas, então tudo isso entra nessa parte para a gente mostrar os elementos que a gente construiu para agregar na identidade visual. E por fim vem a parte que é para impactar mesmo, né? Porque em todo esse processo o cliente viu, ele gostou, ele se identificou, ele já está começando a criar um gostinho ali, se apaixonando, mas às vezes ele ainda não tem noção em como aplicar todas essas coisas. A gente mostra realmente várias coisas, uma seguida da outra, então às vezes na cabeça dele pode ficar um pouco perdido até que chega a parte dos mockups, das publicidades, da apresentação. Quando a gente coloca, é sempre um suspiro, assim, é muito engraçado ver a reação dos clientes, e essa parte a gente sempre deixa pro final, nunca coloca um mock-up antes pra dar nenhum gostinho, a gente sempre deixa no final, depois de explicar tudo, porque ele já entendeu, ele já entrou no universo dele, sabe? Então quando ele começa a ver as coisas materializadas, ali materializadas naquelas, né, simulações, realmente ele identifica a marca dele ali. Então a gente sempre preza por deixar esses mockups, essa apresentação pro final. E aí o cliente realmente já conseguiu visualizar mesmo a marca dele em ação e até já consegue ver em outras aplicações, já consegue realmente ver tudo aquilo sendo materializado de fato. Então a gente faz essa estrutura de justificativas primeiro e aí no fim a apresentação que realmente impacta para conseguir ambientar o cliente nesse universo dele, né? Sim. E a gente também, em que formato que a gente faz isso? A gente sempre faz uma reunião, uma call Sim. com o cliente, no caso, nunca foi presencial, né? A gente sempre pegou clientes de outros lugares.
também tem isso. Também. Mas clientes de Exatamente. outros lugares, assim, né? Então, do Nordeste, a gente tá com uma cliente até de fora do país agora, né? Então, assim, Exatamente. totalmente inviável fazer uma reunião presencial. Mas então a gente fez uma ligação, sempre faz ligação mostrando esse PDF com todas essas coisas. E é realmente legal ver a reação do cliente, né, lá no final e também ele acompanhar todo o processo da justificativa sem pular Exatamente. direto pro final. No início a gente mandava o PDF no WhatsApp pro cliente e assim, funcionava também, né? Sim. A gente teve um índice de aprovação bem legal dessa forma também, mas depois que a gente passou a fazer as reuniões, a gente sentiu que foi bem mais impactante, assim, porque a gente garante que o cliente não vai pular direto pro final nas aplicações, porque às vezes é bastante no texto, né, nas justificativas, então a gente prefere falar realmente para traduzir de uma forma mais leve também e explicando para ele já ir gravando antes de chegar lá no final com tudo prontinho. Exatamente. E é super legal esse processo, assim, de dar as justificativas e falar e realmente apresentar. Porque você consegue ir colocando algumas partes do processo também, falar algumas coisinhas por trás ali, então você vai agregando. A gente manda o PDF depois pro cliente também, pra ele ficar namorando a identidade visual, mas ele já tem uma ambientação ali de tudo aquilo que a gente já falou, né? E também, o cliente às vezes olha, a gente faz alternativas, né, para assinatura. Então tem a assinatura principal, a assinatura horizontal, vertical, a gente pode fazer alguns selos algumas vezes. E o cliente, se ele vê sozinho aquele PDF, ele pode pensar, e já aconteceu uma vez que o cliente não conseguiu fazer a apresentação com a gente, né? A gente precisou enviar só o PDF para ele, mas ele não conseguiu acompanhar ele na hora. Depois a gente marcou uma reunião e fez a apresentação toda, mas como tinha prazo, enfim, a gente acabou mandando antes. E aí fica um pouco na dúvida, assim, né? Eu tenho que escolher uma dessas opções, como que funciona? E não, né? Todas as opções são do cliente, tudo que a gente mostra ali para ele na apresentação já é dele. A gente só quer realmente mostrar que tem variações para aplicação, né? Que às vezes você tem que alterar no rodapé, coloca uma mais horizontal, em outra versão você coloca a versão vertical, a principal, enfim. Tem algumas alternativas e o cliente pode ficar um pouco na dúvida, assim, com algumas coisas, se você manda só a apresentação para ele e não explica, não fala ali. Então a gente preferiu esse modelo e tá super funcionando, né? Sim, com certeza, graças a Deus. Então é isso, gente. Chegamos ao final desse vídeo de perguntinhas. Não vai embora ainda. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente reunir pra gravar um outro vídeo, quem sabe uma parte 2 desse tema de empreendedorismo no design. E espero muito que vocês tenham gostado dessas perguntas que a gente respondeu aqui, que a sua dúvida tenha sido sanada. Então já deixa o joinha nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, trazemos bastante conteúdo sobre isso e também criações de marcas do zero, outras coisas assim, bem aqui na prática junto com vocês. Então é isso, um beijo e até a próxima! Tchau!